podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu vou conversar com muito prazer com a Fabiana Dias, ela que é diretora executiva da Mais Argumento e consultora da GIZ. Já eu explico para vocês o que é a GIZ. E também com a Caroline Dutra, ela que é assessora técnica da GIZ aqui no Brasil. A Fabiana está comigo aqui nos estúdios do ABGD News em Campinas, e a nossa querida Caroline está em Brasília falando com a gente pela internet as maravilhas da tecnologia. Então vamos fazer o seguinte, Fabiana, vamos dar boas-vindas para quem está à distância. Caroline, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Eu queria primeiro entender o que é a GIZ. A gente quem tem essa obrigação de explicar para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse canal e estar aqui falando um pouco sobre a GIZ. A GIZ é uma empresa pública alemã de cooperação pela sustentabilidade e coopera com governos pelo mundo afora. No caso, com o governo brasileiro, coopera desde a década de 60 em temas principalmente relacionados aos temas das energias limpas e de florestas. Que bacana, é uma agência de cooperação do bem-estar. Acho que dá para dizer isso, né, Fabiana? Seja bem-vinda também. É um excelente nome, né? Obrigada, Mauro, muito obrigada. É interessante a gente olhar para o desenvolvimento sustentável como bem-estar, né? Adorei sua percepção. É o conceito que a OMS tem, né, em sua origem, é muito legal. Fabiana, você que está aqui na minha frente, queria te agradecer mais uma vez a gentileza da tua presença. Eu já sei que você é jornalista. Como é que você enveredou para essa profissão? Tem a ver com uma guerra que aconteceu aí, uma invasão? Como é que é essa história? Acho que você está bem informado. Eu decidi ser jornalista quando eu tinha 10 anos, assistindo as notícias sobre a invasão do Kuwait pelo Iraque. E aquilo tudo me surpreendeu, assim, e eu achei que era sensacional, porque se as pessoas soubessem os problemas que estavam acontecendo, elas não iam querer que esses problemas acontecessem, né? Então, lá no auge da minha infância, com um olhar muito inocente, também muito idealista para esse mundo todo, eu falei, é isso que eu serei jornalista. E foi aí, então, que veio a minha decisão. E eu acho que esse momento foi um momento forte, assim, porque acabou marcando todas as decisões posteriores sobre os temas com os quais eu gosto de trabalhar, né? Então, a transição energética, as energias renováveis, o desenvolvimento sustentável, diversidade, que hoje todos são temas de Agenda 2030, são temas que exigem diálogo entre muitas pessoas, são temas que nos levam além, né? E são as minhas paixões aí no jornalismo. E esse sangue empreendedor já corria nas suas veias desde sempre? Como é que foi esse momento em que uma jornalista se torna empreendedora? Eu acho que a questão foi que quando eu comecei nas redações, eu tinha muita clareza sobre o assunto que eu gostaria, né? E naquele momento a gente não tinha tantas editorias disponíveis ainda. Eu me lembro que começavam algumas editorias de meio ambiente. Então você caía lá no meio ambiente ou você caía no social, mas que acabava sendo atropelado por cidades. Então eu não tinha muito espaço para trabalhar o que eu mesma gostaria de trabalhar. Então eu fui atrás dos meus temas. Como é que eu posso contar essas histórias? Como é que eu posso escrever sobre esses assuntos? Foi daí, da necessidade de me satisfazer, em princípio, que o sangue empreendedor apareceu.
E esse brilho nos teus olhos está mostrando que você está no caminho certo. Eu adoro o que eu faço. Eu sou muito feliz com o que eu faço, o meu cotidiano. Eu brinco que eu trabalho muito, mas em vez de gastar energia, eu recarrego as baterias, sabe? Caroline, e você? Conta um pouquinho da sua formação, onde é que você nasceu, até o momento em que você chega a esse local tão importante sobre vários aspectos, né? Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou filha de engenheiro e de uma professora de artes, então eu tenho um lado do racional e outro do mais lúdico. E desde criança eu sempre gostei muito de solucionar problemas, gostava muito de montar quebra-cabeças, e meu pai, como engenheiro, também estimulava bastante esse meu lado de construção, de desenvolvimento, e trazia muitos elementos nas brincadeiras, nos jogos que ele me dava, que me estimularam para ir para as áreas de exatas, e meio que foi um caminho natural, foi um caminho que foi estimulado dentro de casa, mas que eu me identifiquei também depois, quando entrei na carreira. Eu sou engenheira eletricista de formação e trabalhei muito tempo no setor elétrico, principalmente em empresa de geração de energia. Hoje eu estou na cooperação pela sustentabilidade, né, do governo alemão, e tentando unir essa minha experiência das exatas, das carreiras de engenharia, e trazendo um aspecto agora também de gênero, né? Tentando trazer mais meninas e mulheres para esse caminho que é tão promissor, principalmente nas energias renováveis. Você falou desse seu caminho como engenheira e falou da questão de gênero. Foi difícil percorrer essa estrada? Eu acho que ele é um pouquinho assustador quando você se encontra em sala de aula e você se percebe como a única mulher naquele universo masculino. Então, você não tem muitas referências, você quase não tem professoras mulheres para se espelhar, você não tem colegas mulheres para comentar aquele conteúdo que está sendo dado nas aulas. Acaba que é um desafio, porque o happy hour, ou aquele momento de descontração no final de semana, acaba segregando, porque os meninos iam jogar futebol, eu não sou de futebol, então cada um ia para o seu lado e eu ficava no meu lado sozinha. Então eu acho que tem esse aspecto desafiador, que muitas vezes algumas mulheres podem se desestimular e desistir. Então a gente tenta, através de uma ação que a gente lançou em agosto, né, a gente está tentando não só aumentar o número de mulheres que entram nesses cursos, mas que elas fiquem, né, que elas não se assustem com esse ambiente, que pode trazer algum desconforto de início, mas que há caminhos, há ferramentas que podem te deixar mais segura para esse caminho tão promissor, com empregos tão bons e que tem um apelo, né, novamente, da sustentabilidade, né, do caminho pelo bem do mundo. Vou fazer uma pergunta aqui para a Fabiana e depois você responde, tá bom? Fabiana, nós ouvimos esse relato muito sincero, né, da Caroline, que é, na verdade, eu acho que ela está fazendo uma radiografia daquilo que nós vivemos ainda no Brasil e em outros países. Sem falar ainda do que traz vocês aqui. Como jornalista, você acha que a sociedade começa a entender que isso realmente é verdade, que as mulheres, apesar de tudo ainda, apesar da capacidade, da inteligência e tudo mais, ainda sofrem isso? A sociedade começa a perceber que precisa fazer efetivamente alguma coisa para isso mudar? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse movimento tem alguns anos, né? E vem ele é reflexo de uma batalha aí por garantia de direitos que vem de diversas frentes, que vem de uma perspectiva das mulheres, que vem de uma perspectiva racial, né? Eu acho que, por exemplo, o movimento feminista negro foi muito forte na questão, na perspectiva social, trazendo a importância da equidade de gênero, mas também há outras forças, né? Porque quando a gente percebe, se a gente olha para as grandes agendas globais, a gente a gente observa que esse tema vem evoluindo, ele vem se tornando cada vez mais forte, mais importante em todas as discussões. O que a gente tem recentemente
com a instituição da Agenda 2030, né, de compromissos para uma transformação positiva, para que a gente consiga falar de prosperidade, de paz e de pessoas até 2030, tem impulsionado uma série de movimentos. Então tem esse caminho que vem de uma necessidade social da transformação e tem um caminho das políticas públicas influenciadas por essa grande agenda e também no movimento das empresas, né? Porque como isso aconteceu? Essa sigla tão famosa hoje, né, que é o ESG, então quando a gente está falando de governança, meio ambiente, né, desenvolvimento social, ela é uma pressão dos financiadores, que é um impulso que também vem da Agenda 2030. Então, eu acho que a gente tem vivido uma convergência de fatores, de forças que tornam o tema mais importante, tornam o tema melhor compreendido, né? Acho que a gente já superou aquela fase de que falar de equidade entre homens e mulheres é mimimi, não é mais, né? Eu acho que as pessoas já percebem a relevância disso, porque se a gente tem equidade, a gente tem um desenvolvimento mais harmônico para todas as pessoas. Então, eu acho que tem uma série de caminhos aí apontando para essa mesma direção. Caroline. Então, eu ia complementar que essa questão da equidade, né, ela vem muito, o pessoal fala muito assim, de forma simplista, a sustentabilidade vem pela equidade. Sim, essa é uma forma resumida de explicar, né, mas por que de fato as empresas se tornam mais sustentáveis? Porque a diversidade de pensamentos, de experiências, de backgrounds, né, ela traz novas formas de pensar, novas formas de realizar o mesmo trabalho. Então, já se percebeu, já se provou que a diversidade, ela traz um aspecto das empresas mais lucrativas, mais eficazes, elas dando um resultado melhor para a sociedade, inclusive. Então, também não nos esqueçamos que hoje quem compra os produtos não é apenas o homem, né? Antes, assim, se produzia por homens pensando que seria consumido produtos por homens, né? Mas não, hoje temos mulheres e homens consumindo e dessa forma também precisamos de mulheres e homens produzindo para que a gente tenha produtos diversos que atendam os diversos, né? Antes da gente falar do Interligadas, já vou dar só um spoilerzinho para vocês. É uma ação coletiva criada para fortalecer a presença de mulheres em programas de formação técnica e no mercado de trabalho de energias renováveis. Mas antes de vocês falarem do Interligadas, eu quero saber em que momento a Fabiana encontra a Caroline e vice-versa. Como é que foi isso? A minha primeira aproximação com a cooperação alemã, né, se deu em 2016, justamente porque a gente vai trabalhando temas e, né, quem são as pessoas que trabalham determinados temas, enfim, e eu tive a alegria, a grande felicidade de participar de um outro projeto que é antecessor ao Interligadas, né, uma outra ação que aconteceu em 2017, também estimulando a presença de mulheres, mas ele tinha um aspecto ainda incipiente, talvez, se a gente compara hoje com o que foi Interligadas, né? Então, eu desenvolvi esse trabalho com a GIZ lá alguns anos atrás, a gente sempre mantém um contato, uma relação, e aí chegou um momento em que a Carol assume uma determinada atividade, vou deixar que ela mesma conte a parte dela da história, né? E eu tive de novo a alegria de poder estar com esse projeto, lidando com a presença de mulheres no setor de energia, nesse momento de transição energética, de grandes mudanças do planeta para a gente superar o aquecimento, as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, enfim, nossos problemas, desafios. Carol. Então, para mim foi muito bom começar a trabalhar com a Fabiana. Eu, nesse processo de 2016, eu não estava ainda na GIZ, mas eu já tinha ouvido falar do trabalho bem feito que tinha sido realizado no Senai do Rio Grande do Norte, no Senai Taguatinga, em Brasília. E eu já tinha visto também os resultados de comunicação, de produtos feitos. E foi, então, muito bom ter agora mais argumentos novamente conosco, porque não só, como a Fabiana falou, né, ela faz isso de coração, né, ela trabalha também feliz com essa temática, acho importante, porque eu também, quando entrei no GIZ e me passaram essa incumbência de trabalhar com essa questão de gênero, junto também com a parte técnica, energias renováveis, para mim foi tipo um presente. Então,
Então, é muito bom estar com pessoas que se estimulem pela pauta, porque isso aqui é uma ação que precisa de engajamento de coração mesmo, né? Então, existem alguns engajamentos que são procurando alguns certificados, algum tipo de reconhecimento da Bolsa de Valores, né? Algumas empresas podem estar procurando esse tipo de reconhecimento através de ações inclusivas, mas a grande maioria, o que a gente tem visto nas escolas e nas próprias empresas, é que, de fato, todos estão muito engajados por uma transformação do setor como um todo. Que bacana. Carol, então eu vou passar a bola para você apresentar para a gente o Interligadas, que tem o apoio da ABGD, com diversas ações, tem o apoio também da ABSolar, a outra associação do nosso setor. Tem outros agentes envolvidos, não é isso, Fabiana? Exato. Estou falando certo? Está falando certinho. Mas vamos deixar a Carol apresentar contar o que é o Interligadas e como é que isso surgiu, né? Tem aí uma rede por trás. Então, o trabalho todo começou com a Fabiana, pelo mais um momento, fazendo uma série de entrevistas com atores chaves, né, do setor. Aí entrevistou empresas, escolas, profissionais, mulheres, tentando identificar, então, onde é que estava o problema, né? O que estava acontecendo, quais eram os interesses desses atores nessa questão de setor energético, setor de energias renováveis e a ausência de mulheres, né? Por que isso está acontecendo? O que a gente poderia fazer para modificar? E os resultados que nos foram apresentados foram muito interessantes, porque eu diria que a total maioria das pessoas e empresas que a gente entrevistou confirmaram o desejo de mudança e de querer ser ator atuante, né, ator protagonista nesse cenário de mudanças. Então, a proposta veio no sentido de unir, já que temos tanta gente, tanto CPF, tanto CNPJ, querendo mudar esse cenário, por que a gente não une esforços? Porque está todo mundo fazendo um pouquinho no seu quadrado. E quem sabe a gente pode compartilhar isso e coletivamente aprender uns com os outros e tentar fazer uma coisa maior, né? Onde todos, então, estariam se inscrevendo, né? No caso, o Interligadas, ele tem essa questão de a empresa ou a pessoa se inscreve por um formulário, diz a sua proposta para a inclusão de mulheres no setor. Se a pessoa não tem nenhuma ideia nesse sentido, a gente também oferece um menu de opções. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e envolve uma série de ações, desde as mais pequenininhas até as maiores, e nesse público, então, todos compartilham esse processo pelos nossos canais de Instagram, pela nossa revista eletrônica, que a gente provavelmente ainda vai falar sobre ela. E então, assim, a ideia é todos fazerem algo, compartilhar, a gente aprender uns com os outros, copiar aquilo que está funcionando lá numa outra cidade, numa outra região do Brasil, e aí crescer juntos, tá? Nós temos aí essa ação, por isso que a gente chama de ação coletiva interligadas, porque estamos realmente coletivamente fazendo uma mudança de forma interligada. E o nome é fantástico, né? Tem tudo a ver com o nosso setor. Vocês foram extremamente felizes, Fabi, com esse nome. Obrigada. Eu acho que o nome também é mais uma satisfação, assim, mas se a gente olhar para ele faz todo sentido, exatamente, né? Exatamente. Porque a gente precisa de todas as pessoas, instituições, empresas interligadas. O desafio de transformação é muito grande para a gente achar que, se eu sou escola, eu só trabalho com escola. Se eu sou empresa, eu só trabalho no universo das empresas. Exato. Ou a gente faz isso junto, ou não vai funcionar, né? Então, interligadas veio daí. Carol, o que você já pode trazer para nós dos primeiros desdobramentos dessa ação coletiva? Então, a gente tem algumas escolas assim, pioneiras nesse setor, né? E aí eu destaco o Senai do Rio Grande do Norte, que então logo sinalizou para nós o engajamento, o interesse de participar da ação Interligadas, e eles serão então o nosso primeiro piloto presencial de algumas ações que a gente vai estar fazendo em parceria. Então, GIZ, Mais Argumento, Senai e Instituto Federal do Rio Grande do Norte estarão todos, a partir de segunda-feira próxima. Eu não sei se esse programa já vai estar no ar ou não, né? Mas então, se
duas mulheres no mesmo espaço, trabalhando uma questão através de um curso de gênero. Acho que a Fabiana vai poder explicar um pouco melhor, porque é ela que vai estar ministrando. E a gente também vai ter umas ações com meninas de escolas de ensino médio. A gente vai trazer 40 meninas para dentro do Senai. Vamos mostrar para elas as energias renováveis através da energia solar, placas solares. E vamos depois levá-las também para uma indústria de sorvete, mas que produz energia através das energias renováveis. Então a gente vai ter essa coisa assim gostosa até, né? Sim. Porque as crianças, as meninas vão estar vendo a produção de sorvetes, que é o produto que elas consomem, e vão estar vendo que a energia é uma energia limpa, sustentável. E a gente quer, através dessa ação, tentar trazer uma semente para cada uma delas sobre essa possibilidade de se capacitar e se profissionalizar nesse setor. Fica à vontade, Fabi. Estou vendo o teu olho. Eu queria te contar uma semente, porque eu vou aproveitar o que a Carol trouxe aqui pra gente, né? Em 2017, quando a gente fez uma ação semelhante também em Natal, como eu comentei, a gente teve várias jovens mulheres muito interessantes participando conosco, e algumas delas fizeram coisas brilhantes a partir daquele primeiro contato, daquela descoberta, daquele momento, né? Uma delas se chama Ellen Fernanda, ela é de Natal, e ela participou conosco daquele momento, e foi um despertar tão forte para ela que ela seguiu o processo de formação dela, ela empreendeu. Hoje ela tem uma empresa de dimensionamento, planejamento de sistemas solares fotovoltaicos, e ela é uma empreendedora, ela tem uma empresa aos 23 anos de idade. Então é uma coisa assim surpreendente, né? Então a gente fica muito feliz de ter uma história como essa, são várias, essa é uma das histórias que aconteceu, e a gente espera, claro, que as sementinhas desse momento que a gente vai viver aqui virem uma grande floresta, né? Isso que a gente está construindo. Essa semana é uma semana especial, a gente aproveita a ocorrência de alguns eventos muito, muito significativos. Então, na primeira aplicação que a gente vai fazer, vai estar acontecendo a COP, né? A COP27. Sim, é mesmo. Então, a gente está ali coincidente com esse grande fórum, né, de discussão sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Acontece o Fórum de Energias Renováveis do Rio Grande do Norte, onde a gente também tem algumas atividades, nós temos algumas palestras lá, Carol e eu, e a gente tem um programa interligadas aí, né, durante essa mesma semana. A gente começa com uma formação para professores e professoras e para profissionais da área de gestão e apoio educacional. Como é que a gente lida com esse assunto em sala de aula, né? Quando na etapa de levantamento a gente descobriu que tinha uma série de questões que precisam ser olhadas, resolvidas e até acolhidas junto da equipe, né? Então a gente tem uma formação especial que depois vai rodar pelo Brasil aqui em mais 4 edições que vão acontecer virtuais para que mais gente possa participar. E a gente tem o evento que é o nosso queridinho, que é o Meninas em Ação, uma imersão em energias renováveis, como a Carol falou, que é onde a gente planta sementes e espera encontrar uma floresta logo mais, né? Carol, tenho certeza que quem está acompanhando a gente está pensando, eu posso ajudar? De que forma eu posso me engajar a um projeto tão importante, o Interligadas? Com certeza pode, todos podem, todos e todas. A ideia realmente é interligar as ideias, e a gente quer muito ouvir, né, as propostas das pessoas, as propostas que estão além daquilo que a gente já sugere no nosso site. A gente tem essa ação juntamente em parceria com a MESOL, que é a Rede de Mulheres em Energia Solar. É uma rede já bastante atuante, que tem website próprio, e no website delas nós temos o nosso site do Interligadas. Então basta entrar no website mesol.com.br e lá clicar no botão O que fazemos, e lá tem o Interligadas. Dentro do site Interligadas tem ali o formulário de inscrição. No que a pessoa ou a empresa entrar e se inscrever, ela vai receber informações mais detalhadas da ação Interligadas. As pessoas e as empresas que participarem do Interligadas, elas vão receber um selo, onde elas poderão utilizar esse selo nas suas mídias, nos seus materiais de comunicação. E é um selo que não é um selo de certificação, mas é um selo que identifica as pessoas e as empresas que estão se ajudando nessa ação coletiva. Então é uma forma da gente se reconhecer e trocar até figurinha,
sozinha, né? E perceber assim, nossa, que legal, a empresa tal está fazendo a parte do Interligadas. E aquela outra empresa também. Vamos tentar comparar e aprender uma com a outra, e tentar, de repente, fazer igual, as duas aprendendo uma com a outra, somando esforços. Então, eu convido, né, todos e todas os interessados na parceria a se inscreverem no formulário que está no site da MESOL. E nós temos também um Instagram, tá? Então, o Instagram, o perfil é interligadas_ER, de energias renováveis. E lá também a gente compartilha muitas coisas bacanas que estão acontecendo no setor. Todas as empresas que estiverem participando, que estiverem fazendo ações bacanas, a gente quer estar divulgando para, enfim, para fazer um reconhecimento coletivo e para a gente, como eu falei, aprender e replicar. Fabi, entrevista boa é assim, né? A gente já está indo para 40 minutos de conversa, Uau. Não acredito, não. Quero te ouvir também em relação à importância desse projeto. A gente sabe que já tem essa ação fundamental lá no Rio Grande do Norte, dentre outras, né? Como você muito bem fala, de uma floresta que está brotando. E é um projeto que veio para ficar, né? É necessário que ele fique, né? Essa é a nossa intenção, né? E justamente a colaboração da Rede MESOL nessa direção é de que o projeto permaneça, de que a gente consiga continuá-lo, né? Desenvolvê-lo, e que o que a gente percebe é que as pessoas se envolvem muito pela causa, então que essa causa se torne mais forte. A gente tem um modelo muito inspirado na Agenda 2030, de que as pessoas e as empresas, organizações, escolas, elas assumem compromissos voluntários. Esse é o termo que a gente usa, assim como os países fazem, né, diante da Agenda 2030. E aí a gente é responsável por monitorar o nosso próprio compromisso voluntário. O que eu vou fazer? Quais são as minhas contribuições nesse sentido, né? Então, reforçando aqui o convite da Carol, todos os compromissos na direção dessa causa de aumentar a presença de mulheres, de equilibrar a presença de mulheres no setor de energias renováveis é muito bem-vindo. Carol, quero te agradecer demais. Quero já fazer um convite aqui para uma nova entrevista, um pouco mais para frente. Conte com o apoio da ABGD, que está aí atuando e vai fazer outras ações. Inclusive, nós vamos fazer reportagem de ações como essas que vão acontecer lá no Rio Grande do Norte. Obrigado e parabéns do fundo do meu coração. A gente também gostaria de agradecer muito a ABGD, porque foi o primeiro CNPJ que publicamente se manifestou interligando conosco nessa ação coletiva. Então, muito obrigada pelo apoio, pela confiança e pelo espaço que a gente está tendo aqui, e a gente espera, através da BGD, ter outras empresas associadas se interligando com a causa. Obrigada. Fabi, agora é com você. Eu só reforço o agradecimento da Carol. A BGD foi a primeira parceira nessa empreitada nossa, né? Foi maravilhoso ter vocês com a gente lá dizendo publicamente, olha, a gente está com essa causa, a gente assume compromissos, vamos seguir com vocês. Então, muito obrigada também por esse momento aqui, essa conversa deliciosa. Eu só posso fazer uma coisa, palmas para as mulheres, iniciativa Obrigada fantástica que nós. tem o apoio e sempre terá da ABGD. Muito obrigado. Obrigada também. E quero agradecer a você que me acompanhou até agora. Que papo maravilhoso, né? Quanta ideia boa, que projeto fantástico, ainda mais com esse nome, Interligadas. Entre no site da ABGD, você vai ter mais informações sobre o Interligadas, sobre os desdobramentos dessa ação coletiva, e visite também o site da MESOL, que também tem lá, você vai ter outras informações. Muito obrigado, até um próximo podcast. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.